Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live Astrovisão, o nosso encontro semanal para a gente falar aqui do céu da semana, com as dicas astrológicas para a sua vida, para os seus negócios. Eu sou Patrícia Ungarelli, astróloga empresarial, especializada no desenvolvimento de negócios, na estruturação de empreendimentos, na formação de novos astrólogos, né? Com o meu trabalho eu ajudo empresárias, empreendedores, executivos, profissionais liberais, líderes, a se autoconhecerem e dessa forma ampliarem assim as suas possibilidades de decidir melhor, né, as suas ações, escolher melhor os seus caminhos, né, sempre baseado no seu potencial, na sua potencialidade, compreender melhor seus desafios, né, que é exatamente o trabalho do autoconhecimento, certo, gente? Sejam bem-vindas. Olá, Kelly. Olá, Heloísa. Como é que vocês estão, gente? Sejam bem-vindas. Bom, hoje então a gente vai falar sobre... eu tenho aqui uma surpresa para vocês, porque eu vou falar um pouquinho do mapa do ingresso, né, do Sol, que aconteceu essa semana. Aliás, essa semana bem movimentada, né? Nós tivemos aí a entrada, o ingresso do Sol no novo signo. A gente sabe aqui, vocês me acompanham, sabem que quando acontece isso, a gente tem sempre uma mudança, né, da qualidade de energia do céu, porque o Sol, do ponto de vista da Terra, começa sua trajetória num novo signo. E isso sempre dá algum tipo de mudança, né, na qualidade daquele mês. Então, o mapa do ingresso é sempre uma boa, né, aliás, ao meu ver, é uma excelente ferramenta para a gente ter uma visão do mês inteiro, né? Falando em mês inteiro, né? Essa semana também, agora, nesse sábado, a gente tem a mentoria da comunidade Astrovisão. Então, vocês que estão chegando agora, que não sabem, olá, Lorena, olá, Elis, Estrela Carina, vocês que não sabem, então, os que sabem também, vou reforçar aqui, a Astrovisão já temos aí quase 7 anos de formato live, né? Bastante tempo, né, gente? O ano passado, final do ano passado, a Astrovisão, ela passou por um upgrade, né? E a gente criou a comunidade Astrovisão, que é o clube de assinatura, né? O que é um clube de assinatura? Uma membership, certo? Então, existe um pagamento como uma assinatura de Netflix, de HBO, enfim, né? Igualzinho essas empresas. E você tem, ao entrar na comunidade, direito ao bastante coisa que já tem lá dentro, porque tudo que eu vou produzindo eu vou colocando lá dentro, né? Então a gente tem as astroaulas, a gente tem as lives que ficam aqui também, estão lá na comunidade. Mas o interessante da comunidade, e o que eu acho que realmente é um trabalho que é bem interessante mesmo, para mim também, porque eu aprendo muito, é o encontro mensal, não é? Ao vivo com vocês, onde a gente trabalha isso aqui, ó. Então eu faço todo mês um calendário, né? Não sei se tá dando para ver aqui. Esse calendário, pessoal, não é um calendário só, um calendário, né? Senão a gente pega na internet o calendário e ponto. Mas não, é um calendário com as dicas diárias, né? Dentro desse aspecto. O que eu faço aqui toda semana para vocês, só que aqui é um calendário que você baixa, né? E baixando esse calendário, você encontrando, né? Me encontrando na mentoria, a gente conversa sobre o mês seguinte. Então esse é um trabalho que dá para a gente ter uma visão do mês, e parecido com o que eu comecei a falar aqui, por isso que eu estou falando da comunidade, a gente ter aí uma ferramenta de visão, né, de tendências para o mês que vai chegar. Sempre fazemos isso com antecedência, né, uma semana antes de entrar o próximo mês. E esse é o objetivo maior da comunidade. Você que acompanha a astrologia, que gosta, que consome informação astrológica e que usa a astrologia para o seu dia a dia, principalmente isso, né? Porque é para aplicar, é para você poder entender o que está acontecendo no céu e poder então fazer melhores escolhas, né? Melhores decisões da sua vida em cima da informação, em cima dessa conexão com a natureza, que é o que a gente faz também aqui toda semana, né? Então, se você não conhecia, não sabe, temos essa comunidade, né? Você pode entrar, não abre e fecha matrículas ali é um trabalho, é um produto recorrente, né? Aberto o tempo todo, perpétuo, né? Então, a qualquer momento você pode entrar e já acessar o seu calendário de mentorias. O legal, né? Lógico, sabendo que acontece sempre mais ou menos uma semana antes de virar o mês. Legal mesmo para entrar, né? É exatamente esse período que vai do dia 10 até o dia 20, porque é justamente entrando já pega a mentoria que vai ter sempre, né? Uns 5 dias, 6 dias antes. Aliás, a nossa é agora. Cadê a Alexandra? Tá aqui?
Alexandra faz parte da comunidade, a Márcia, a Alessandra. Então a Paula, que está sempre aqui, aí a gente se encontra agora sábado, tá? Então, né, falando sobre a comunidade, agora sim a gente vai entrar aqui com as informações e depois eu conto para vocês as novidades, as mudanças. São mudanças, né, pessoal? A gente precisa de vez em quando fazer isso, tá? Mas eu vou contar depois, deixa eu passar as informações importantes para vocês. Antes disso, gente, vamos lá, Marta, Ana, vamos ver vocês aqui, pessoal. Como é que vocês estão? Lorena, olá. Como é que vocês estão? Michiosini, falei certo? Não sei se falei certo. Então vamos lá, pessoal. A gente está então numa semana de ingresso do Sol, numa semana onde Vênus ingressou no signo de Gêmeos, bastante movimento, não é? No céu. E às quintas-feiras eu sempre faço ali um resuminho do que a gente viu na semana passada. Esse hoje, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. Sempre eu faço ali aquele resuminho para depois sim a gente começar a falar da semana que vem. A gente está sempre antecipado aqui, né, gente? Estamos sempre antecipados. Esse é um dos objetivos aqui, né? Então, gente, estamos na última fase da Lua, né? A última fase, que é a Lua minguante, que acabou de acontecer no signo de Peixes. Lá no último grau do signo de Peixes é uma lua de finalização mesmo, tá? Então é uma fase lunar para te ajudar, na verdade, a deixar ir o que tem que ir, né? Ou seja, em relação a falar sobre mudanças, olha o tema aí do meu post que eu postei, falar sobre mudanças é bastante, tá? Esse tema, porque a lua minguante, além de ser aquele momento de olhar para tudo que você fez desde o início do ciclo, né? Então você está reavaliando todo o seu ciclo que começa na lua nova sempre, né? E está fazendo aquele movimento de finalização, né? De decisões, de finalização das coisas que tem que ir, vão embora, as novas vão chegar. Vão chegar quando? Na lua nova, tá? Falando em lua nova, pessoal, antes também que eu esqueça, semana que vem, a Alexandra já tá aí, né? Pipocas da IP. Semana que vem nós temos aquele trabalho no perfil dela, no perfil Pipocas da IP, que tá aqui, né, gente? Falando sobre alunação. Então, aí sim, a alunação é uma live mensal, né? Que a gente foca bastante no mapa da alunação. Então, vocês sabem também que a gente tem ferramentas aqui, mapa para tudo, né? Então, a gente tem o mapa da lua nova, temos o mapa da lua crescente, o mapa da lua cheia. É com esses instrumentos aqui que a gente faz análise, né? Então, mapa de lua nova, mapa de lua crescente, mapa de lua minguante. Eu uso essas ferramentas para fazer a análise. E a lunação, o mapa de lunação, parecido com o mapa do ingresso do Sol, só que do ponto de vista lunar, ele também nos dá uma qualidade mensal. Ele também dá uma visão mensal, ou seja, são dois instrumentos bons para a gente trabalhar a visão do mês, tá? Depois a gente vai usar outras ferramentas, outros estudos, outras técnicas para poder pontuar, né? Para poder ver semanal, para ver diariamente, não é? Mas esse mapa, sempre um mapa muito bom para a gente ter uma visão de como vai ser aquele jeitão do mês, sabe? O jeitão do mês. Mas a gente tem dois mapas para fazer isso, sempre, né? Todo mês tem o ingresso do Sol no signo do mês, né? E temos a lunação, que é o encontro do Sol e da Lua no signo do mês. Então, essa lunação que acontece no dia 28 de junho é uma lunação em Câncer, em Caranguejo, não é? Sol e Lua juntinhos ali no signo de Caranguejo, dando toda essa qualidade, acentuando mais ainda a qualidade do Sol ingressando em Câncer, ou seja, uma qualidade emocional. Essa é a qualidade maior do signo de Câncer, né? Uma qualidade ligada às nossas emoções, aos nossos humores, né? As fases de humor também, a todos os tipos de emoção. As boas, as ruins, as raivas, os ódios, o amor, todo tipo, saudades, melancolia, memória, né? Motivação, tudo isso tem a ver com a qualidade mais forte desse mês, né? O mês do signo de água. Então, quando a gente tiver a lunação no finalzinho do mês de junho, 28 de junho, a gente tem ali a potencialização dessa qualidade. Então, a gente sai de uma qualidade Gêmeos, certo? Que é de onde estamos vindo agora. O Sol estava em Gêmeos, a lunação tinha sido em Gêmeos, essa lunação que está sendo finalizada agora com a Lua minguante em Peixes, ela iniciou
na lua nova em Gêmeos. E é sempre isso, pessoal, todo mês uma lua nova daquele signo do mês. Uma lua nova, porque é o movimento, né, da lua, da terra, ao redor do sol. Isso, ok, não é, gente? Então, quando a gente tem esse encontro, o encontro é do ponto de vista da terra, que a gente tem a lunação, a lua nova no signo de Câncer. Eu anotei algumas coisinhas para falar para vocês quando eu estudei, vocês sabem, né, que eu estudo aqui antes de vir para cá, mas eu vou deixar essas anotações, que são algumas dicas e alguns lembretes também, e vou entrar naqueles aspectos pontuais, né, que eu sempre falo quando eu começo falando da próxima semana. Então, gente, só fazer o arremate, tá? O arremate importante, e anota isso, para quem não esteve a semana passada aqui comigo, hoje, 23 e amanhã, 24, a gente tem aquela posição da Lua no signo de Touro, que é uma posição que eu sempre chamo aqui de Lua de prosperidade, não é? Vocês sabem que eu chamo assim, né, de Lua de prosperidade. Por quê? Porque a Lua no signo de Touro, ela fica exaltada, né? Ela fica numa posição muito favorável para ela. Então, as funções lunares, elas se potencializam. E aqui pra gente, né, mais especificamente falando de negócios, isso tem a ver muito com a rentabilidade, com a questão mesmo financeira, com a questão da sua gestão de clientes. A Lua em Touro, ela reforça, potencializa essas possibilidades todas, do dinheiro mesmo, né, do retorno financeiro. Então, são 2 dias onde você pode aproveitar para fazer algumas ações, algumas estratégias, visando isso, né, visando um relacionamento ou a sua parte financeira, né? Ou analisar, já que é lua minguante, já que a fase é minguante, analisar a rentabilidade dos seus produtos, por exemplo, né? Dos seus serviços. Às vezes a gente esquece de fazer isso, né, gente? A gente está trabalhando, cria um produto, cria um curso, cria isso e vai criando, não é? Mas e aí? E a análise disso, né? E olhar para aquilo para ver se qual deles, de fato, né? Houve a rentabilidade, lucratividade, como isso é tema taurino, então quando a Lua está em Touro, ela facilita para nós esse tipo de análise, principalmente quando ela está minguante. Então é uma Lua de prosperidade porque os insights que você vai vir, né, a ter com esta análise pode ser uma virada de chave nas suas questões, né, no seu trabalho, nos seus produtos, nos seus serviços, certo? As ideias que você tiver fazendo esse autoquestionamento, né, pensando, reavaliando tudo isso, pode também ser um divisor de águas para o próximo ciclo. Então agora é um momento importante de repensar, tá bom? Principalmente essa questão mesmo do retorno financeiro, rentabilidade, tá bom? E lógico, toda a questão venusiana, já que nós estamos falando de um signo que é regido por Vênus, que é a relação com o cliente, tá bom? Entenderam? Lembraram que eu sempre falo aí, pontua a Lua em Touro? Então, anotem, é hoje, né? É amanhã, e aí no final de semana a gente já tem a Lua transitando para o signo de Gêmeos. Eu queria só relembrar, né? Relembrar para vocês anotarem para quem não teve a semana passada, tá bom? Então anotem que Lua em Touro sempre é uma lua de prosperidade. Façam as coisas com amor, se dediquem, né? Coloquem aquela energia, porque não adianta a gente fazer as coisas e não ter essa energia, não é? De amor pelas coisas que a gente faz. O que você faz, você tem que pôr amor, né? Essa energia que você tem que pôr, até para te trazer o retorno, e não é só o financeiro, mas é o retorno de satisfação de estar executando algo com aquele seu sentimento, né? Colocando amor nas coisas que você faz. Isso também tem a ver com a questão da Lua em Touro, certo, gente? Vamos então para a semana que vem, que a gente já começa a semana com um ótimo aspecto, né? Eu falei na semana passada dele, mas vamos agora falar mesmo da semana que vem. Pati Lemos, quando a energia canceriana e escorpiana entra em ação, eu sinto tudo. Sim, 2 signos de água, né? Aumentam todas as percepções. Aliás, gente, vocês estão preparados para lidar com as emoções, para lidar com as percepções, para lidar com as coisas que a gente não vê, mas a gente sente? É o mês, né? Então, é o mês que a gente tem, de certa forma, né, que lidar. Então, quando existe mais facilidade em lidar com as emoções, é mais tranquilo. Quando já existe uma resistência em lidar com as emoções, se torna um mês mais difícil. E é sempre assim, todos os meses que estão, né, em evidência os signos de água, são momentos, né, de maior introspecção, maior sensibilidade, às vezes a emoção fica à flor da pele, lógico que a reatividade também aumenta,
Então, se você está sentindo tudo isso, se você já está sentindo tudo isso, então lembre que nós temos mesmo uma ênfase nesse signo, ou seja, ênfase nesses assuntos, tá bom? E ênfase mesmo, pessoal, porque o mapa, tá? Agora sim, olhando já esse mapa de lunação, ele tem mesmo uma potencialização e um desafio com as questões dos excessos emocionais. Então, sabe aquilo que você está guardando, sei lá quanto tempo? Então, esse mês agora, essa lunação que vai acontecer semana que vem, inicia um período onde a tendência é a gente, então, pôr tudo para fora de uma vez só. Não é muito bom, né, a gente fazer isso, gente? Não é tão bom. Então, se você sabe que já tem essa tendência, então tenta gerir agora. Não vamos esperar a panela de pressão estourar para depois ver o estrago que fez. Porque a gente tem Júpiter, né, envolvido nessa lunação, numa quadratura, e isso causa aí um desafio de excessos, né, gente? Então, é um mês com mais excessos. Vamos também entender isso. Um mês que pode haver uma tendência a excessos, tá bom? E não é só por conta dessa lunação também, mas o mapa de ingresso do Sol também está pontuando isso, né? Então a gente está com uma tendência a exagerar nas coisas, ou seja, exagerar nas emoções, né? Aquilo era pequenininho, mas ficou enorme, porque eu estou percebendo as coisas de uma forma com uma dificuldade, inclusive, de dimensionar aquilo. Então esse aspecto ele traz dificuldade para a gente dimensionar o real tamanho do problema. E a tendência qual é? É aumentar o tamanho do problema. Então isso faz o quê? Faz você reagir de forma, de acordo com aquela percepção. Então se você está vendo que é um negócio enorme na sua frente, você reage como se aquilo fosse enorme, só que na real não é. Mas nós vamos sentir assim, a gente pode sentir assim, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado mesmo com os excessos de toda a ordem, né? Então o excesso que eu falo não é só o emocional, dá mais vontade de comer, dá mais vontade de beber, dá mais vontade de autoconfiança, tudo se excede, gente. Tudo se excede. Então, ter no mapa de lunação, uma lunação em câncer, né, no signo de câncer, tendo Júpiter envolvido nisso, a gente tem até que tomar cuidado para que esse excesso de confiança não faça a gente fazer coisas, por exemplo, infringir a lei também, não é? Sabe aquela coisa? Vamos acelerar um pouquinho? Vamos, tudo bem, estou acostumada a pegar esse caminho, estou acostumada a andar nesse carro, não tem problema. Então, mas aí você acelerou no momento errado, não é? Então, isso também está fazendo parte. Às vezes não tem a ver com a questão só dos sentimentos, da emoção, mas tem a ver com aquele sentimento de eu consigo tudo, vou sair voando e tudo bem, vou pular da janela, mas eu vou voar. Você entende isso? Esse é o excesso de autoconfiança, mas vindo pelo lado ruim, né? Fazendo você perder a noção de realidade, perder aquela noção de calma, né? Vamos analisar a questão para ver se pode ou não pode, se dá ou não dá. Isso em termos de negócio também pode ser uma tendência a risco, né? Uma tendência a um risco maior. Então toma cuidado, né? Com as promessas, outra coisa importante dessa alunação, né? As promessas, sabe? Que a gente vê, por exemplo, lógico, o mercado está aí, todo mundo trabalhando, né? Mas assim, o critério para você fazer suas escolhas profissionais, escolhas tem a ver com fornecedores, escolhas tem a ver com as vendas, escolhas tem a ver com cada decisão que você, que está atrás do seu negócio ou da sua carreira, toma. Mas às vezes a gente não está conseguindo analisar direito, do ponto de vista mais frio e calculista. A gente vai, né, conforme aquela energia, e a energia é de excesso, né, de falta de realidade. Então, cuidado com as promessas que você tá buscando, e eu falo promessa que são as promessas dos benefícios dos produtos que você está comprando, não é? Às vezes aí é produto, às vezes é serviço, porque às vezes a entrega não vai condizer com a realidade, ou com a sua expectativa. Então, esse é outro ponto dessa quadratura, né, que a sua expectativa tende a ser muito maior do que a real, né, do que a realidade. Isso tanto para você que entrega o produto, então por isso que a gente tem que analisar como é que nós estamos entregando os nossos serviços e produtos, né, quanto para aquilo que você está comprando, que você está recebendo do outro, tá bom? Isso está no mapa da alunação, mas a mapa da alunação eu vou falar muito mais a semana que vem na live de alunação, tá bom? Que acontece quinta-feira, dia 30, no perfil Pipocas DIP,
né, junto com a minha parceira Alexandra, às 21 horas aqui em Portugal, 5 horas, 17 horas Brasil, tá bom? Anotem aí que vai haver essa live. E aí eu vou falar mais sobre esse mapa. Aqui eu só dei a pincelada para vocês ficarem com gostinho, né? E querer participar com a gente, tá bom? Semana que vem a gente inicia então no dia 27 de junho com um aspecto muito produtivo, de muita produtividade mesmo, que é o planeta Marte fazendo sextil com Saturno. É um aspecto de oportunidade de canalizar muito bem a sua energia pessoal, suas ações, a sua iniciativa e ter uma efetividade. Por isso que a gente fala que esse também é um aspecto de assertividade. Um aspecto que ajuda você a decidir coisas, a tomar decisões ou ter atitudes, né, que levem você a acertar. Então, tem a ver com produtividade, tem a ver com uma disciplina, uma energia disciplinada, né? Uma coragem que faz você agir, mas faz você agir dentro da realidade, né? Um cálculo bem feito, sabe? Um cálculo de ação. Quando você faz a sua ação, toma uma atitude, você precisa ter um cálculo. Você calcula, né? Calcula o risco, você calcula a sua passada, você vai dar um passo, você vai calcular. Você calcula o seu entorno, né? Será que eu posso? O que tem do meu lado? O que tem atrás? Você calcula as suas previsões, ou seja, você também tende a estudar aquela direção que você está indo, enfim, né? Quando a gente tem esse aspecto, é um aspecto que ajuda a gente a acertar, né? Ajuda a gente a ser produtivo, tá bom? Terça-feira a gente tem então um aspecto de tensão no ar, né? Que é um reforço aqui do que eu falei da alunação. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Terça-feira não é o melhor dia para fazer uma decisão, um julgamento de valor, tá? É um dia para tomar cuidado com julgamento de valor. A gente tende a ter a maior expectativa do que a realidade se mostra, tá? Então isso pode acontecer em várias situações, né? Colocar um preço que está irreal, né? E irreal que eu falo, às vezes é para mais, às vezes é para menos, sabia, gente? Às vezes a gente acha que errar no preço das coisas, na precificação, tem a ver só com cobrar mais, é nada. Cobrar menos também, às vezes, é um erro, sabia? Então, esse tipo de coisa, julgamento de valor, dia de contratação, pode ser que não seja o melhor dia para você contratar uma pessoa, você pode não estar avaliando muito bem o comportamento do outro, tá? É um aspecto que tende a ter esse tipo de dificuldade. Por um outro lado, gente, no mesmo dia, na terça, que é o dia da lua nova, no signo de Câncer, 28 de junho, a gente também tem um ótimo aspecto de Vênus-Júpiter, que é aquele aspecto que facilita muito, né, as nossas relações interpessoais, o network, o próprio processo de venda, né, o contato, a expansão, né, das suas relações. Por isso que é um aspecto bom de networking, muito bom, né? Campanhas de venda, publicidade, tudo que usa, por exemplo, a força de Júpiter, né, que é um planeta que ajuda a gente a expandir, a crescer, a publicar, a promover, tá? E, então, na terça-feira a gente também tem esse aspecto, junto com aquele outro, né? Olha como é que fica difícil, não é? Avaliar. Um pede para você tomar decisões com um pouco mais de realidade, porque a tendência é exagerar, a tendência é perder um pouco o senso de realidade. Por outro lado, você vai ter que também se arriscar para poder atingir mais pessoas, por exemplo, né? Expandir as suas ações. Você não pode também se retrair, não é um dia de retração, né? Agora, a lua nova, semana que vem, semana inteira, é aquela fase de planejamento, de criatividade, de você buscar dentro de você a sua motivação correta, alinhada com os seus propósitos, né? Então é um dia ótimo para isso, é o dia da lua nova, é o dia de você intencionar o seu mês inteiro, é o dia de você entrar em contato profundo com as suas emoções, encontrar essas motivações, vamos colocar assim, e alinhar essas motivações com tudo aquilo que você quer que o seu mês te dê. Ou seja, tudo que você quer que se desenvolva ao longo do mês, tá bom? Depois, gente, na quarta, na quinta, na sexta, né? Então, quarta e quinta a gente tem uma continuidade, a Lua vai estar transitando do signo de Câncer para o signo de Leão, sem grandes aspectos, né, relevantes aqui para falar, mas sexta-feira, pessoal, é um dia de atenção. Anotem aí. Sexta-feira é um dia de atenção, tá? Por vários motivos. A Lua já está no signo de Leão, então ela aumenta um pouquinho a nossa autoconfiança, isso tem um lado bom. Ela valoriza a sua imagem pessoal, isso é um lado bom, né? Ela potencializa o seu marketing pessoal, excelente,
mas no dia temos Marte quadratura com Plutão. E esse é um aspecto que traz uma dificuldade, né, para a gente tomar atitudes, né, mais coerentes, igual aquele aspecto que eu falei da segunda-feira. É um pouco, assim, um pouco contrário àquele aspecto. Né? Tudo que o aspecto de Marte em sexto Saturno te dá de uma certa segurança para agir, né? Uma certa disciplina para agir, portanto, você, vamos dizer assim, viabiliza melhor a sua energia, você economiza, você na verdade usa a sua energia de uma forma coerente, bem coerente, né? Sem desperdício, por exemplo. Né? Já Marte quadratura Plutão é um aspecto complicado, né? Nesse sentido ou de desgaste de energia, porque é um tudo ou nada, ações mais radicais, jogos de poder, essa coisa de domínio, né? De muito radicalismo, né? Que pode gerar inclusive agressividade e violência. Né? Então é um aspecto que pode gerar agressividade e violência. Então, por exemplo, não é o melhor dia para uma reunião, né? Onde você tem que estar com as pessoas, ter acordo, chegar num senso comum. Então, é um dia de tendência a você ter uma atitude mais autocrática, né? Mais dominadora. É isso, se não for isso, eu não quero mais. É esse tipo de ação, né? De iniciativa. E para os negócios, é complicado, né? Quando a gente está no meio de negociação. Quando você está numa negociação, isso é um aspecto que dificulta uma negociação, justamente pelo aspecto mais radical dele, tá bom? Em termos também de negócio, esse aspecto também pede uma atenção com a atividade de compra, tá bom, gente? Quem compra ou quem vai comprar alguma coisa, sexta-feira, dia 1º, não é o melhor dia para uma tomada de decisão desse nível, tá? Principalmente se tiver envolvido empréstimo. Tá bom? Se tiver envolvido dinheiro, assim, empréstimo, sabe? Se você tem o dinheiro, já tem que tomar cuidado, porque dá uma impulsividade, né? Aquela reação muito impulsiva e muito radical, sabe? Do imediatismo ou de uma emergência. Não, eu preciso disso, senão eu morro. Esse tipo de sensação, né? Tem que tomar cuidado. E depois pelo próprio, a impulsividade, né? E depois, se você faz uma atividade de compra, né? Tem que tomar esse cuidado para não exagerar naquela autoconfiança, porque aquilo é o pano de fundo. Vamos lembrar que a lunação traz aquela condição que eu falei antes para vocês, né? Do Júpiter estar lá envolvido. Então, aquela sensação de não avaliar direito o risco e vamos porque eu quero, e pronto. Imediatismo, tá? Pressa, muita pressa, ou é agora ou não é nunca mais. Atitudes assim, tá bom? E a atividade de compra, que está muito envolvida com Marte, pode trazer para vocês essa dificuldade. Então, se você for fazer uma atividade de compra, e se essa compra também for envolver a questão ali de pedir empréstimo, talvez tenha que ser avaliado melhor, tá? Tomem cuidado com isso. Porque no sábado a gente também não tem aspectos que facilitem a coisa. No sábado a gente tem Mercúrio e Netuno também em aspecto de tensão. E esse, assim, juntou essa sexta e sábado, gente, a próxima, tá? Dia 1º e dia 2, realmente são 2 dias para tomar bastante cuidado com decisões comerciais. Decisões comerciais, principalmente o impulso, não é? Marte, e a própria decisão comercial, porque Mercúrio, né? Porque a gente não está enxergando direitinho a coisa, né? A tendência de ter confusão, né? De ter alguma coisa que não está muito certo, um contrato se assinou e não devia assinar, ou está escrito ali coisas que não é bem o que você nem leu direito aquilo e já foi logo assinar, precipitadamente, tá? Tem que tomar esse cuidado, tá bom? Por um outro lado, lembra que a gente tem aspectos, né, positivos e negativos no mesmo dia? Então, nesse dia 2, a gente tem também com o mesmo planeta Mercúrio, que faz o aspecto de quadratura Netuno, ele também faz, aí sim, um excelente aspecto com Saturno. Então, se você tiver aquela ideia de que eu não vou fazer as coisas com pressa, então se você se doutrinar durante a semana inteira que você vai fazer as coisas pautada em dados, dados é assim, ó, você tem sua intuição, você tem sua percepção, mas você também tem os dados. Os dados é a parte da informação que você buscou, é a parte analítica, é a parte racional, é quando você pediu a opinião de alguém também, pegou outras mentes, outras ideias, e foi juntando ali um conjunto de informação. Para isso tem que ter paciência, para isso tem que ter aquela tolerância saturnina, a disciplina para fazer isso. Então, se você tiver essa conduta ao longo da semana, a tendência então é a tomada de decisão ser
positiva, não é? Mas se a gente não faz esse trabalhinho, essa lição de casa, a tendência é a gente tomar decisões meio aleatórias que depois vai se arrepender. Tá bom, gente? Tudo bem? E no domingo a gente tem um outro aspecto, é secundário, mas também envolvendo Mercúrio, que também não facilita essas coisas. Então, vocês perceberam, né? Sexta, sábado, domingo, semana que vem, então 1, 2 e 3, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado se for tomar decisões, aquelas decisões para o mês inteiro, sabe? Então, como a gente vai estar na semana de lua nova, não é aquele melhor momento de ir em busca das coisas, de prospectar, de sair. É aquele momento de fazer o quê? Recolher, né? A lua nova também é isso. É um recolhimento, uma introspecção, porque você está dentro, né? Criando, planejando, buscando as motivações, as emoções. Então, não é a melhor semana, por exemplo, para lançamentos, né? Para vendas, para campanha publicitária. Lógico, não é? Se você vai fazer isso, tudo bem, não tem problema, porque a gente, o certo, o ideal, né, não é o certo, mas o ideal é a gente poder planejar isso com antecedência. Então, se já está marcado algo, tudo bem, vamos para frente, né? Mas se você pode agendar e marcar as coisas, então, prefira depois, não é? Da lua crescente em diante. Então, crescente e cheia é sempre o melhor período para a gente fazer esse tipo de coisa, principalmente quando envolve volumes, né, de dinheiro, ou quando você investiu mais, ou quando você está esperando mais, tá bom? E aí na segunda, que é a dica bônus, pessoal, segunda-feira a gente tem, já começa a semana aí sim com um aspecto favorável também, do jeito que nós vamos começar a semana que vem, a gente vai ter um início da primeira semana de julho também positivo. Então a gente tem Mercúrio com Marte, que é um aspecto bom e positivo para alinhar o que você pensa com a sua ação, não é? Suas ideias com a sua ação. Então é outro aspecto que ajuda a gente a ter velocidade, produtividade, né? Rapidez para fazer as suas negociações. E em vez de ter a pressa, aquele aspecto negativo de pressa, sabe? A pressa que vai acabar fazendo você não analisar os pontos que deveria. Esse é o aspecto que você tem uma pressa, mas a pressa é produtiva. Então é uma velocidade que você ganha, né? Uma aceleração que você ganha. E é também um aspecto de impulso, de ir para frente, tá bom? E aí, gente, o mapa do ingresso do Sol, né? Falei que eu ia passar para vocês umas dicas. Deixa eu ver se vocês estão fazendo perguntas aqui. Eu disse que eu ia passar umas dicas para vocês, né? Semana de lives, mais ou menos. Eu vou por energia... Ah, tá. Então, gente, o que vocês estão falando aqui? Vamos ver. Muito bem. Então, gente, o ingresso do Sol, nesse mapa de ingresso do Sol, o que eu deixei aqui escrito aqui para vocês? Olha, buscar conhecimentos, então é um mapa que propicia, um mapa que ajuda, um mês que nós vamos ter pela frente, um mês de busca de conhecimentos, né? Então a questão de buscar formações, cursos, mentorias, buscar o conhecimento, se interessar pelas coisas, está positivo, né? É um mapa que facilita isso, mas são conhecimentos que preencham a sua alma. Não é só um conhecimento técnico, aí que está a questão. Mesmo que ele seja só buscar um conhecimento técnico, ele tem que preencher sua alma. Você tem que estar com os seus propósitos alinhados, com as suas emoções alinhados com essa busca intelectual. Mas é um mapa que facilita isso, é um mapa que ajuda você a buscar esses conhecimentos que vão de fato preencher a sua alma, tá? Exatamente isso daí. É um mapa que pede para não ter pressa mesmo para decidir, tá? Então isso é complicado aí, porque tem os aspectos de desafio nesse mapa. E a pressa, aquela coisa da ansiedade. Como a gente está num mês mais turbulento, emocionalmente falando, um mês com mais variações, não é? A gente tem que encarar isso, gente, com naturalidade, né? Ninguém quer que o mar seja reto. Alguém acha que o mar vai ser reto? Quem acha que o mar é assim, ó? O mar não tem ondas, e ondas não sobem, não descem, não vai, não volta, não tem fluxo, refluxo, não é? Isso, se a gente entender as emoções dessa forma, fica mais fácil entender essas variações que a gente tem, que é natural, que é do ser humano. Então, aquela ideia de a gente estar sempre no controle de emoções é um pouco complicado esse mês, não é? Porque esse mês ensina o contrário, esse mês ensina que nós não estamos nesse controle de emoções, a gente está na gerência dessas emoções, certo?
estamos gerindo essas emoções. Mas não adianta você pegar uma emoção, querer segurar, guardar e colocar ela na caixinha. Uma hora vai dar um estrago, né? Então, o mês, vamos dizer assim, o mês, ele facilita esse entendimento, né? De que você precisa entender que varia. Então, vai ter dias que você vai estar melhor, dias que você não está tão bem. E qual o problema? Não tenho que sair correndo desesperado só porque naquele dia eu não estou bem. Não estou bem, ótimo, natural não estar bem, né? Não dá para estar na alta performance todos os dias da nossa vida. Mas também não dá para ficar lá embaixo, em depressão todos os dias da vida, porque isso também é sinal de alerta, né? Então, nem a euforia lá em cima é positiva se você tentar ficar sempre naquela felicidade, eu estou na alta performance o tempo todo, mas também nem na baixa. Então, a gente entender esse movimento, o movimento, né, já ajuda muito a lidar com esse mês e com as emoções e com as variações, né? Tentando entender como é que a natureza se comporta. Como é que a natureza se comporta? Vai lá ver como é que é a natureza, principalmente a natureza da água, e aí sim, né, vamos entender como que são as marés, como que são o fluxo da lua, inclusive, nessa questão lunar, 4 fases. É o astro que nos dá essa possibilidade de entender esse sinal do céu, que a gente entende a variação, a flutuação, não é? E nesse mês, que é o melhor mês do ano para você entender essas flutuações e variações dentro de você, porque você também tem uma lua no mapa, você pode não ser canceriano, mas você tem lua no seu mapa, você tem signos de água no seu mapa, você também tem todo esse aspecto, porque você é um ser humano, o ser humano tem esse aspecto dentro. E esse é o mês que a gente pode aprender mais sobre isso, né? Quem faz terapia, por exemplo, é um mês provavelmente muito produtivo. Aliás, meses de julho, meses de novembro, produtivo nesse quesito terapia, porque são meses que favorecem essa introspecção e essa busca por respostas internas, né? Respostas emocionais. Como é que isso se traduz no nosso negócio? Se traduz em você compreender se o seu negócio está trazendo aquela motivação que você está buscando. Se o seu negócio, você tem amor por ele, começa aí. Você consegue sentir, você tem emoção? Ou é uma coisa mecânica? Se você faz coisas só de forma mecânica, esse é o mês que vai te sinalizar que tem alguma coisa que não está legal, não é? Porque o trabalho tem que ser entendido também como vamos dizer assim, um gatilho também de satisfação também. Lógico que existem pessoas com personalidades ou com mapa que têm uma tendência a aguentar, por exemplo, um tranco, aguentar esse tranco de mais mecânico, e tudo bem. Mas essa pessoa tem que estar motivada de alguma maneira naquele trabalho, justamente até para conseguir ter uma rotina mais mecânica. Então, motivação, gente, que é a questão emocional, está sempre fazendo parte da gente, né? Mas também tem pessoas que nunca trabalham de forma em nada que é mecânico, né? A pessoa só vai trabalhar naquilo que satisfaz. São personalidades diferentes, né? Mas ser humano tem emoção, portanto, emoção é algo geral em todo mundo, certo? Então, esse é o mês bom e esse mapa ajuda, o de ingresso do Sol, a analisar isso, a perceber melhor essas necessidades, inclusive emocionais, tá? E outra coisa interessante do mapa é você também analisar a sua reatividade, né? A gente reage às coisas, a gente às vezes acha que é o outro que está fazendo, mas é a gente também, não é? A gente reage às coisas. E reação, também instintiva, tem a ver com a Lua, tá bom? Outra coisa importante é todo aquele nosso mecanismo de defesa. Quando a gente fala em se defender, mecanismos de defesa também, que é bastante instintivo, não é? Também tem a ver com essa questão aí lunar, tá bom? O que mais que eu anotei aqui para vocês? Não ter pressa, não decidir com pressa, né? Perceber as coisas, analisar, tentar sentir a intuição, ou seja, lidar melhor com o lado intuitivo, perceptivo, ter fé nessa sua percepção e nessa sua intuição. Se você está sentindo algo, para e analisa, né? Não fica só achando que é loucura da minha cabeça. Não, dá uma parada. Talvez é exatamente a forma que você está buscando, né? Que está acontecendo, que a natureza está te colocando para você entender que aquele caminho não é o melhor. Então você está tendo uma percepção, uma intuição. Então valorize isso. É o mês para fazer isso. É o mês para valorizar esse tipo de coisa, né? Nós não estamos no mês de Capricórnio nem no mês de Touro,
que aí é um lado mais prático, pragmático, objetivo. A gente está agora entrando no mês aquático. É o mês para entrar em contato com tudo isso, tá? E realmente perguntar se o seu negócio está refletindo você, né? Se sua carreira está refletindo você, para ter um alinhamento entre o que você faz, o que você valoriza e o que você almeja atingir, né? Como meta para ser conquistado, certo? Que mais? Que é um mapa muito, muito interessante para a turma que trabalha aqui em rede social, que precisa das redes sociais e, portanto, que usa, né, todo esse ambiente para conectar com pessoas. A gente está com um mapa muito forte de conexões, muito forte. Então, networking, conexões, principalmente as questões emocionais. E quando a gente fala em questão emocional, aqui dentro da rede, é você também contar um pouco de você, contar um pouco da sua história, contar as coisas do seu bastidor, é conversar com o seu público, com a sua audiência, com os seus clientes, não só no aspecto técnico, não só no aspecto que você entrega o seu trabalho, o seu serviço, mas é também, às vezes, até contar uma fragilidade, interagir, né? Esse tipo de coisa o mapa também favorece bastante, né? Conectar, então, com os sinais, com esses sinais, né? Que faz você afinizar, né? Vamos dizer assim, integrar, se afinizar com pessoas e as pessoas se afinizarem com vocês, né? Então, a rede social, para esse mapa, é muito positiva, gente. Então, o uso do quê? De imagem, o uso do audiovisual, e audiovisual pode ser áudio, pode ser você falando e não aparecendo, pode ser você aparecendo, pode ser uma imagem, uma fotografia, né? Mas o audiovisual fortíssimo nesse mapa, tá bom? E nós estamos num mês para o audiovisual também, que é o mês com água, né? Então, eu falo água no sentido simbólico, tá bom, gente? Então, é mês que a gente está com a qualidade canceriana em foco, tá bom? Outra coisa que o mapa também traz, olha que interessante, produtividade. Então, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso impulso, ele também encontra, e a iniciativa, tá? O pioneirismo, a iniciativa, esse impulso de agir, esse desejo de fazer as coisas, também está num aspecto bem favorável nesse mês, com disciplina, com senso de realidade. Então, se você encarar as coisas de forma natural, então lembra da história do início, né? Das emoções serem encaradas, das flutuações, das variações serem encaradas de um jeito mais natural, né? Com mais naturalidade, entendendo que às vezes não dá para ser reto aquilo, às vezes tem que mudar mesmo o trajeto, não é? Está indo numa direção, não tá, aquela direção não vai chegar onde você quer, então modifica, olha, permeia, certo? Muda a energia, direciona ela para um outro lado, né? Flexibiliza, adapta, né? Então você fez aquele planejamento tá rígido, você chegou naquele ponto, você entendeu que dá para modificar? É isso que é flutuar, que eu estou falando, não é só do ponto de vista emocional, mas flutuar também é isso, é você saber que dá para mudar, Então muita rigidez nesse mês também não é positivo, não é um mês para a gente ter muita rigidez. E o planeta que traria essa informação de rigidez, por exemplo, é justamente o que está facilitando as ações, trazendo o quê? Em vez da rigidez, a possibilidade então de materializar, de concretizar aquele impulso, iniciativa, aquela ação, aquela atitude, né? Aquela atitude que você teve rumo ao objetivo. Né? Então esse é o aspecto muito positivo do mapa de Marte e Saturno, que já está acontecendo aí essa semana, que está no mapa de ingresso do Sol, tá bom? Lembrando que o mapa ele é válido até entrar o signo de Leão. Lá no dia 20 e poucos de julho, a gente tem o Sol ingressando em Leão. Aí muda de novo a qualidade do mês. Então, o mês solar, ele não começa no começo do mês. O mês solar, esse que eu estou analisando aqui, o ingresso do Sol, ele inicia quando o Sol ingressa naquele signo do mês e vai até o signo seguinte, 30 dias depois, que é o passo do Sol, né? Ele vai andando 30 dias depois, 1 grau por dia, mais ou menos, e aí a gente tem o Sol ingressando no próximo signo, mudando então toda a qualidade do mês novamente, tá bom? Certo, gente? Anotaram aí todas as dicas? E o que a gente tem que tomar muito cuidado, mas isso eu vou falar mais semana que vem, tá? Na live semana que vem. É realmente com essa coisa dos excessos e o exagero. Então, tomem cuidado com os excessos. Isso pode ser excesso de confiança,
excesso, né, de ações. Então, fome, a gente pode ter mais fome. Pessoal que tem retenção de líquido, é um mês para tomar cuidado, de verdade, tá? Por quê? Porque já é favorável a isso, já é um mês que favorece, tá? O aspecto que está no mapa de lunação, ele potencializa isso. Então, a turma, mulherada que tem dificuldades, né? Então, que tem retenção de líquido, tem que tomar cuidado, né? Ou fazer mais exercício, ou criar uma ação para driblar essa situação aí. Porque é um aspecto que favorece também, certo? Os aumentos das coisas, né? Os excessos e transborda o copo, tá? Certo, gente? Bom, vamos então ao que eu preciso contar para vocês, informar, na verdade, tá, gente? E quem me acompanhou aí viu o meu post, né? Eu falei sobre tempos de mudança, né? Que às vezes a gente precisa parar. Então, semana que vem eu vou fazer a live no perfil da Pipocas DIP, tá? Que a lunação vai acontecer. E depois nós vamos ter no final do mês de julho a lunação novamente, normal, mas por um tempo indeterminado por enquanto, para praticamente o mês de julho, não vai ter as lives Astrovisão, tá? E não vai ter as astroaulas. Eu estou entrando no mês de recesso agora, pessoal, semana que vem, e vou voltar provavelmente começo de agosto, finalzinho de julho, tá? Então, queria avisar, deixar isso avisado a vocês, que não vai ter a live Astrovisão e não vai ter as astroaulas, que acontece toda quarta-feira lá no canal do YouTube, tá bom? Agora, a comunidade Astrovisão, essa continua, certo? Então, é possível entrar, a gente vai ter a mentoria, vamos ter a mentoria no final do mês, vamos falar do mês inteiro, tá bom? Então, anotem aí, pessoal, tá bom? Não vai ter. Então, nós vamos ficar da semana que vem, é o comecinho do mês, até o final de julho, tá bom? Eu vou avisando, eu vou comentando com vocês, mas a gente não vai fazer a live Astrovisão. Certo, gente? Anotaram? Não, não vai. Combo de lives? Não vai ter combo de lives, Heloísa, vai ter só alunação, tá bom? Olá, Anabela. Oi, Cibele. Então, gente, não vai ter, tá bom? Anotem aí. Eu vou parar um pouquinho, eu vou precisar parar mesmo, tá? Paradas estratégicas, mas é necessário, certo, gente? Então, algumas atividades continuam, algumas não continuam nesse período, certo? Esse período, exatamente o período do mês, desse mês agora de julho, certo? Então, anotem, a gente se encontra na lunação. Na lunação, vou falar bastante desse mapa, a gente vai conversar sobre questões mais pessoais, né? A lunação, ela não tem uma vertente profissional, ela tem uma vertente de dicas também. A Alexandra também passa as dicas, ela é dirigente espiritual, então ela dá outras dicas de outras coisas, é bem legal, né? Então participem com a gente nesse perfil Pipocas DIP. A Alexandra estava aqui, né? Queria passar para vocês o perfil, mas acho que está lá no comecinho. E encontre com a gente, né? Quinta-feira, que é o dia 30 da semana que vem. Certo, gente? Anotaram? É isso, né? Eu vou preparar materiais para a gente postar na rede. Aqui vai continuar acontecendo materiais, mas o ao vivo não, tá bom? As lives não. E a astroaula, que é ao vivo também, toda quarta-feira, durante esse período também não. Certo? Certo, gente? Mas aguardo vocês que tiverem vontade de participar ali na comunidade para a gente falar sobre o mês que vem. Ah, lá, Pipocas DIP, alunações da PIP. A Alexandra está aqui e já está deixando aqui o perfil, pessoal. Anotem aí, tá bom? Quinta-feira a gente se encontra 21 horas, Portugal, 17 horas, Brasil. Certo, gente? Então, olha, eu amo fazer esse trabalho, vocês sabem, né? A Astrovisão para mim vou fazer 7 anos de Astrovisão, gente. Eu não comecei ontem, vocês estão me acompanhando, sabem o quanto tempo que a gente faz. Mas, de vez em quando, né, a gente realmente precisa dar uma parada. Então, agora é a minha vez de dar essa parada estratégica, tá bom, gente? A gente se encontra, continua nos materiais aqui, continua nos meus posts, nos meus materiais, mas sim, a gente se encontra na alunação da PIP semana que vem, mas aí depois vai ser só lá no final de julho, tá bom, gente? Boa semana, a gente se vê na quinta que vem, boa semana, tá? Aproveitem esses 2 dias de lua em touro, certo? E até semana que vem. Tchau, gente.